O mundo está mudando. E você ainda não percebeu o tamanho do que está acontecendo. Enquanto a maioria das pessoas discute política, fofoca de celebridade e preço de mercado, uma realidade invisível e assustadora vem sendo construída tijolo por tijolo, chip por chip, satélite por satélite, diante dos olhos de uma geração que aprendeu a olhar sem enxergar. O homem está inserindo silício dentro do cérebro humano. E o céu do Brasil está aceso com luzes que nenhum astrônomo ousou chamar de comum. E a Bíblia escreveu sobre isso há 2000 anos. Se o seu coração estremeceu com o que está acontecendo hoje, deixe o seu amém aqui nos comentários e inscreva-se neste canal. Não saia deste vídeo. O que Deus vai te revelar agora não é teoria, não é especulação, não é sensacionalismo. É a palavra que foi dada aos profetas, selada por séculos, e que está sendo aberta diante dos nossos próprios olhos neste exato momento da história. Respira fundo. E deixa o Espírito Santo te revelar o que está escrito. Há algo errado com a geração que vive em 2026. Não é apenas crise econômica. Não é só polarização política. Não é somente o caos das nações. Há algo mais profundo, mais perturbador, mais definitivo acontecendo neste tempo. Enquanto eu falo com você agora, cientistas e bilionários estão abrindo o crânio de seres humanos para inserir chips dentro do cérebro. Não é ficção científica. Não é roteiro de filme. É a realidade, publicada nos maiores portais de tecnologia do mundo, celebrada como progresso, aplaudida como evolução. A empresa chamada Neuralink, fundada pelo homem mais influente do mundo tecnológico, demonstrou recentemente que o seu implante cerebral, um dispositivo com pouco mais de 8 milímetros de diâmetro inserido diretamente no córtex humano, é capaz de captar os pensamentos de uma pessoa e transformá-los em voz audível. Um ser humano falou com a mente, sem abrir a boca, sem emitir um único som. O chip traduziu o pensamento em palavras. E no mesmo período deste ano de 2026, o mesmo homem por trás desta empresa lançou ao espaço mais satélites do que qualquer outro ser humano na história. Mais de 10 mil objetos artificiais cruzam agora a órbita terrestre. E os habitantes do Brasil, de Minas Gerais ao interior do país, têm levantado os olhos para o céu e visto fileiras de luzes se movendo, alinhadas como estrelas que marcham em formação, cruzando o firmamento do nosso Brasil de norte a sul, gerando perguntas, gerando espanto, gerando medo. Chip no cérebro. Luzes no céu. E a maioria do povo de Deus está dormindo. Isso me indigna. Isso me consome. Porque o povo que deveria ser luz não enxerga o que a palavra já apontou com o dedo há séculos. Onde estão os vigias do Senhor? Onde estão os que deveriam estar sobre as muralhas, gritando o alerta? Onde estão os que leram o Apocalipse não como literatura fantástica, mas como carta registrada do trono do Eterno para nossa geração? Eu não vim aqui para entreter. Eu vim aqui porque a palavra de Deus é um espelho, e o mundo está sendo posto em frente a esse espelho neste exato momento, e o reflexo que aparece é exatamente aquilo que João viu na visão. Você precisa acordar, não do sono físico, mas do entorpecimento espiritual que a cultura, o entretenimento e a rotina construíram ao redor da sua percepção. Porque o que está acontecendo hoje não é coincidência. Não é acidente da história. É o relógio profético batendo as horas que foram determinadas antes da fundação do mundo. Mas agora, deixe eu mudar o tom com você. Porque o Espírito do Senhor não é espírito de terror. É espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é por isso que, ao mesmo tempo em que o urgente precisa ser dito com firmeza, o eterno precisa ser declarado com serenidade. Respira. Porque o que vou te mostrar agora não é o fim do teu caminho. É o começo da tua compreensão. O que o mundo chama de progresso, Deus chama de sinal. O que a tecnologia chama de evolução, a profecia chama de cumprir-se. O que os cientistas chamam de avanço, as escrituras chamam de prenúncio. E há uma diferença fundamental entre o crente que conhece a palavra e o mundo que não a conhece. O mundo olha para os eventos e sente pânico. O crente olha para os mesmos eventos e sente confirmação. Não porque os eventos são bons em si mesmos, mas porque provam que Deus é exatamente quem disse que seria. Vamos, então, abrir a Escritura juntos. Em 1995, quando a internet era uma novidade para poucos, quando os celulares tinham o tamanho de tijolos, quando ninguém imaginava que um dia um chip do tamanho de uma moeda seria inserido dentro do cérebro humano, o profeta do livro de Daniel já havia registrado uma palavra que não envelhece. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, está escrito assim, exatamente assim: Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão,
e o conhecimento se multiplicará. Conhecimento se multiplicará. Essa expressão em hebraico, yirbe adaet, fala de uma explosão de conhecimento que não tem precedente na história humana. Uma aceleração cognitiva e tecnológica que marcaria o período denominado pelo próprio anjo como o tempo do fim. Agora pense comigo. A humanidade levou milhares de anos para sair da Idade da Pedra e chegar à Era Industrial. Levou séculos para ir da imprensa de Gutenberg ao rádio. Décadas para ir do rádio à televisão. Anos para ir da televisão à internet. Meses para ir da internet ao smartphone. E agora, em questão de anos, fomos da internet ao chip instalado dentro do cérebro humano. O conhecimento está se multiplicando exatamente como Daniel foi orientado a registrar. E quando a Neuralink demonstra, neste ano de 2026, que um ser humano pode falar com o poder do pensamento, sem mover os lábios, sem usar as mãos, apenas pela atividade elétrica do seu córtex captada por eletrodos microscópicos, não estamos apenas testemunhando ciência. Estamos vendo a infraestrutura profetizada sendo construída diante dos nossos olhos. Porque, irmão, irmã, a marca da besta não surge do nada. Ela não aparece em uma manhã de sábado sem nenhum preparo cultural, tecnológico e social. Ela é o resultado de décadas de condicionamento, de décadas de normalização, de décadas de convencer a humanidade de que integrar a mente humana com máquinas não é ameaça, é solução. Hoje, o argumento é humanitário. O paciente tem esclerose lateral amiotrófica e perdeu a voz. O chip devolve a comunicação. O chip é compaixão. O chip é cura. E ninguém vai se opor à cura. Mas a palavra nos ensina a enxergar além da superfície. A enxergar os padrões. A reconhecer os pré-requisitos das profecias. Abra com sua mente o Apocalipse, capítulo 13. Presta atenção na arquitetura deste texto. João estava na ilha quando recebeu esta visão, e registrou com uma precisão que vai além do gênio humano. No capítulo 13, a partir do versículo 16, está escrito: E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um sinal. No corpo. Que controla o acesso econômico. Agora, eu não estou dizendo que o chip da Neuralink é a marca da besta. Não tenho essa revelação e não seria responsável da minha parte afirmar isso categoricamente. Mas o que eu posso afirmar, com toda a autoridade da palavra de Deus, é que o chip da Neuralink é exatamente o tipo de infraestrutura que torna a marca da besta tecnicamente possível, culturalmente aceitável e psicologicamente preparada. Você entende a diferença? Não é o cumprimento. É o preparo do terreno. Uma semente não nasce do dia para a noite. Ela precisa de solo preparado. E o solo da aceitação do controle biométrico, neural e digital sobre o ser humano está sendo arado há décadas. Agora, em 2026, chegamos a um ponto em que a produção em massa de chips cerebrais foi anunciada, em que cirurgias quase completamente automatizadas para a inserção desses dispositivos já estão sendo planejadas, em que a China aprovou o primeiro implante cerebral comercial do mundo. O solo está sendo preparado. E a semente profética espera o tempo certo para germinar. Mas e as luzes no céu? Aqui a palavra também fala. Enquanto bilhões de pessoas no Brasil e no mundo levantam os olhos para o firmamento e veem fileiras de luzes cruzando o céu noturno, o satélite Starlink da SpaceX, que em março de 2026 já ultrapassaram a marca de 10.000 unidades em órbita, formam o que os observadores chamam de trens de luz atravessando o céu de ponta a ponta. Múltiplos lançamentos consecutivos aconteceram neste período, colocando dezenas de novos satélites em órbita em poucos dias. E os moradores do Brasil, de Minas Gerais a São Paulo, de Alegrete ao interior, registraram em fotos e vídeos essas fileiras luminosas, esse espetáculo que não existia há 50 anos, esse fenômeno que nossa geração nunca tinha visto e que as gerações anteriores nunca imaginaram que seria possível. O homem iluminou o próprio céu. O homem construiu uma segunda abóbada de luz sobre a terra. E Jesus havia dito, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Sinais nos céus. E angústia nas nações. Olha para o noticiário. Nações em angústia. Conflitos que não se resolvem. Economias que tremem. Fronteiras que ardem. Famílias que desmoronam. E ao mesmo tempo, sinais nos céus que não existiam em nenhuma outra geração da história humana. Não estou dizendo que os satélites são o cumprimento profético de Lucas 21. Estou dizendo que vivemos em uma época em que o céu foi transformado, em que o firmamento está diferente,
em que o próprio cosmo ao nosso redor passou por uma mudança sem precedente histórico. E para uma geração que tem olhos para ver, isso não passa despercebido. Preciso que você entenda algo sobre o tempo em que vivemos. A expressão grega kairos no Novo Testamento não significa tempo cronológico. Não é o tempo do relógio, que avança segundo por segundo sem distinção. Kairos é o tempo qualificado. O momento oportuno. O tempo que carrega dentro de si uma pregnância de significado que distingue aquele instante de todos os outros. Estamos em um kairos. Estamos em um tempo qualificado. 2026 não é um ano comum na linha do tempo da história. É um ano em que a interface entre o homem e a máquina atingiu um patamar que a humanidade nunca havia cruzado. É um ano em que o espaço ao redor da Terra foi preenchido com mais objetos artificiais do que em toda a história anterior combinada. É um ano em que a atividade solar está no seu pico máximo em décadas, transformando o magnetismo da própria Terra. É um ano em que as nações estão em angústia. É um ano em que o conhecimento se multiplicou de uma forma que Daniel jamais poderia ter descrito em termos modernos, mas descreveu perfeitamente em termos proféticos. Agora eu quero que você leia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 e 15, um detalhe que a maioria dos pregadores passa sem parar. Está escrito assim: E seduziu os que habitam na terra, pelas maravilhas que lhe foi dado fazer em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e reviveu. E foi-lhe dado que desse fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uma imagem que fala. Uma imagem com fôlego. Uma imagem que age. No primeiro século depois de Cristo, quando João registrou estas palavras, a ideia de uma imagem que fala e age era impossível de ser compreendida em termos tecnológicos. A humanidade havia acabado de inventar os aquedutos. A ideia de uma estátua que falasse e atuasse parecia sobrenatural, milagrosa, inexplicável. Mas nós, em 2026, sabemos o que é uma tela que fala. Sabemos o que é uma inteligência artificial que responde, que decide, que age. Sabemos o que é um algoritmo que controla o acesso à informação. Sabemos o que é um deepfake que imita rostos humanos com perfeição absoluta. E com chips cerebrais conectados a sistemas digitais, com a capacidade de traduzir pensamentos em comandos digitais, estamos construindo a ponte que conecta a mente humana a esse sistema de controle global. Isso não é paranoia. Isso é leitura profética responsável. Mas eu preciso falar sobre o coração que deve permanecer firme no meio de tudo isso. Porque a profecia não foi dada para encher o coração de medo. Foi dada para que o coração permaneça firme quando tudo ao redor estiver tremendo. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, está escrito: E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e os estabelece, ele dá sabedoria aos sábios, e conhecimento aos que têm discernimento. Deus não perdeu o controle. Deus não foi surpreendido pelo chip da Neuralink. Ele não acordou em uma manhã de terça-feira de 2026 e se espantou com satélites no céu. O Eterno não ficou perplexo diante dos algoritmos da inteligência artificial. Ele não saiu correndo para um conselho de emergência celestial porque Elon Musk lançou mais 50 satélites. Deus nunca foi informante. Ele é o informado desde o princípio. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, Lembrai-vos das coisas anteriores desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, sou Deus, e não há semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será estabelecido, e farei toda a minha vontade. O conselho de Deus será estabelecido. Não o conselho dos bilionários da tecnologia. Não o conselho das nações. Não o conselho dos poderosos que querem redesenhar o ser humano à imagem da máquina. O conselho do Eterno. E é aqui que eu quero que você respire com profundidade. Porque há uma tentação muito real, no meio de todas estas revelações, de cair em uma das duas armadilhas que o inimigo prepara com maestria para o crente que começa a enxergar os sinais dos tempos. A primeira armadilha é o pânico. O espírito de terror que diz: está tudo perdido, não há salvação para esta geração, o sistema já venceu, o chip já tomou conta, as luzes no céu são controle definitivo sobre a humanidade. Esse espírito não é do Senhor. É do medo. E o medo paralisa, entorpece e afasta o crente da sua missão mais urgente, testemunhar do Evangelho neste tempo. A segunda armadilha é a passividade disfarçada de espiritualidade. O crente que diz: não preciso me preocupar com nada disso, sou arrebatado antes que qualquer coisa aconteça, posso continuar dormindo porque Jesus resolve tudo. Esse espírito não é o de quem vela. É o das virgens insensatas que não levaram óleo suficiente para suas lamparinas.
Jesus disse claramente, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 37, e o que digo a vós digo a todos, vigiai. A todos. Não a um grupo seleto de estudiosos proféticos. Não apenas aos pastores e pregadores. A todos. O mandato da vigilância espiritual é coletivo, é urgente, é universal. Mas a vigilância não é angústia permanente. É discernimento ativo. É saber, como Paulo ensinou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. A geração que conhece a palavra não é surpreendida. Ela aguarda. Ela vigia. Ela continua vivendo, amando, servindo, evangelizando, construindo a família, cuidando dos filhos, honrando os compromissos, mas com os olhos abertos para a realidade espiritual que está por trás dos eventos históricos. O crente que conhece os sinais dos tempos não vive em bunker. Ele vive com propósito acelerado, porque sabe que o tempo é breve. E o tempo de 2026 é um tempo que nos convida a essa aceleração. Preciso dizer algo sobre o Brasil. Este país não está fora do radar profético. Este país não é um detalhe geográfico na história do reino. O Brasil é um país que carrega sobre si um chamado de evangelização que poucas nações da terra carregam. Somos um povo de missões, um povo que exporta o evangelho para nações que nunca ouviram o nome de Jesus. E quando o céu do Brasil se ilumina com fileiras de satélites e as pessoas levantam os olhos sem saber o que estão vendo, há ali uma janela de diálogo que o crente inteligente não pode desperdiçar. A pergunta que o vizinho, o colega de trabalho, o familiar vai fazer é exatamente a porta pela qual o evangelho pode entrar. O que são aquelas luzes no céu? Pode se tornar a abertura para: deixa eu te contar o que a Bíblia diz sobre os sinais dos últimos tempos. O crente que conhece a profecia transforma a curiosidade mundana em porta do Evangelho. Isso não é manipulação. É o cumprimento do mandato de Paulo na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança. Você tem essa razão? Você sabe responder quando o mundo perguntar por que o crente não tem medo enquanto todos os outros têm? E a resposta é esta: porque o nosso Senhor disse, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos disse para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não eu vencerei. Não eu estou vencendo. Ele disse no tempo passado do grego. Uma vitória já consumada, já decidida, já registrada nos anais eternos do trono. O chip no cérebro humano não assusta o Deus que formou o cérebro do pó da terra. As luzes que cruzam o céu do Brasil não perturbam o Deus que chamou as estrelas pelos seus nomes. A inteligência artificial mais sofisticada que o homem já produziu é uma ferramenta fabricada na criatura, enquanto Deus é o Criador que sustenta a existência da própria matéria que compõe o transistor mais complexo do mundo. A perspectiva eterna transforma o peso do presente. E no Salmo 33, versículos 10 e 11, o salmista declarou, guiado pelo Espírito: o Senhor desfaz o conselho das nações, e frustra os pensamentos dos povos. O conselho do Senhor subsiste para sempre, os pensamentos do seu coração, de geração em geração. Os pensamentos do coração de Deus subsistem de geração em geração. Cada geração que passou pela maior crise da sua época achou que era a última. Achou que o inimigo havia vencido. Achou que as trevas eram definitivas. Mas o Senhor continuou. O seu conselho continuou. A sua igreja continuou. O evangelho continuou. E nós, que vivemos no tempo em que o chip está sendo inserido no crânio humano e em que os céus foram preenchidos com 10.000 objetos artificiais lançados pelo homem, somos também uma geração que vai passar. Mas o que fazemos nesta geração? Como respondemos ao Kairos que nos foi confiado? Como guardamos a fé no coração enquanto o mundo se redesenha? Isso tem peso eterno. Porque a narrativa que o mundo está contando sobre o chip no cérebro é: estamos criando um ser humano melhorado. Estamos corrigindo a imperfeição da carne. Estamos integrando o orgânico e o digital para elevar a espécie humana a um nível superior. Essa narrativa tem um nome antigo. Ela se chama transhumanismo. E na sua raiz filosófica, ela nega que o ser humano já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ela pressupõe que há falhas no design original que precisam ser corrigidas pela inteligência humana. Ela posiciona o homem como arquiteto de si mesmo. Essa narrativa foi inaugurada em um jardim, por uma serpente, com uma promessa. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5,
Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus. A promessa original do inimigo não foi destruir o ser humano. Foi convencê-lo de que havia algo melhor além dos limites estabelecidos pelo Criador. E essa mesma promessa está sendo repetida, com linguagem de laboratório e interface de aplicativo, para a geração de 2026. A tentação é mais sofisticada. O veneno é mais diluído. Mas a mentira é a mesma. Então, o que o crente faz com tudo isso? Primeiro, crava os pés na rocha. Como está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não significa que o crente despreza o mundo ou se isola dele. Significa que o crente não encontra sua identidade, a sua segurança e a sua esperança nas estruturas do mundo. Não no sistema financeiro. Não no sistema tecnológico. Não no chip. Não no satélite. Não nos governos. Não nas redes sociais. A ancoragem do crente está no eterno. Segundo, o crente ora como nunca orou antes. Porque a oração não é uma atividade religiosa de conforto pessoal. É a forma pela qual a vontade do trono é invocada sobre a realidade presente. É a alavanca pela qual o limitado toca o ilimitado e solicita a intervenção do absoluto no relativo. E neste tempo em que as estruturas de controle sobre o ser humano estão sendo construídas com uma velocidade que nenhuma geração anterior experimentou, a oração é urgência, é batalha, é posicionamento espiritual. Terceiro, o crente anuncia o evangelho sem vergonha e sem demora. Porque cada pessoa que viu as luzes no céu e não sabe o que são, cada pessoa que leu sobre o chip sentiu aquele frio no estômago de quem intuitivamente percebe que algo está errado, cada pessoa que olha para o estado do mundo e sente que o relógio está batendo, essa pessoa está sendo preparada para ouvir o evangelho. E o crente que conhece o evangelho e se cala por timidez, por medo do julgamento alheio, por preguiça espiritual, perde a janela que o Espírito Santo está abrindo. Quero terminar com uma palavra de Filipenses. No capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo, escrevendo de dentro de uma prisão, em um tempo de perseguição, em um tempo em que o Império Romano dominava o mundo com uma autoridade que parecia absoluta e irresistível, escreveu estas palavras. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o coração. Guarda. Não pode guardar. Não talvez guarde. Guarda. Tempo presente. Ação contínua. A paz que excede todo entendimento é uma promessa ativa, viva, operante para quem leva suas petições ao trono de Deus. Paulo não estava em um spa espiritual quando escreveu isso. Estava em correntes. E ainda assim escreveu sobre paz. Porque a paz que Deus dá não depende das circunstâncias externas. Ela é gerada internamente, pelo Espírito, e nenhum chip, nenhum satélite, nenhuma lei, nenhuma besta, nenhum sistema de controle humano pode acessar aquele espaço do ser humano onde o Espírito Santo habita. Ninguém pode roubar o que está guardado pelo próprio Deus. Antes de encerrarmos juntos em oração, deixe eu trazer uma última palavra. No Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13, o próprio Jesus fala: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que hei de dar, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega. Princípio e fim. Isso significa que o mesmo Senhor que estava no princípio, quando as estrelas cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria na criação, é o mesmo Senhor que estará no fim, quando toda joelha se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E entre o princípio e o fim, há um hoje. Há um 2026. Há um chip sendo inserido no cérebro humano. Há luzes cruzando o céu do Brasil. Há uma geração que precisa da palavra como nunca precisou antes. E você está vivo neste tempo. Não por acidente. Por providência. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus Eterno, Deus que és o mesmo ontem, hoje e sempre, nós nos aproximamos do teu trono não com medo, mas com reverência. Não com pânico, mas com suplicação confiante. Senhor, vivemos em um tempo que nenhuma geração anterior viveu. Vemos a mão do homem transformar o cérebro humano em interface digital. Vemos os céus iluminados por engenhos humanos que cobrem o firmamento do Brasil e do mundo. Vemos o conhecimento crescer de uma forma que os nossos pais e avós não poderiam imaginar. E em meio a tudo isso, Senhor, o teu povo precisa de ancoragem.
Que esta mensagem chegue ao coração de cada família que a recebeu e que não seja apenas informação, mas seja transformação. Que a família que está em crise sinta a paz que excede todo o entendimento. Que o jovem que está sendo seduzido pela narrativa do transhumaníssimo, pela promessa de que a máquina pode completar o que foi criado à imagem de Deus, encontre na tua palavra a resposta que o algoritmo jamais poderá dar. Guarda os teus filhos, Senhor. Guarda as nossas crianças dos ensinamentos que diminuem o ser humano a código, a dado, arquivo a ser atualizado. Guarda a nossa geração do entorpecimento espiritual que transforma o mais urgente dos momentos proféticos em mais um item do feed de notícias. Que o teu povo vigie. Que o teu povo ore. Que o teu povo haja com coragem e com amor. E que em todo o Brasil, de Minas Gerais ao Amazonas, de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, as igrejas que ainda têm fogo no altar sejam focos de luz que iluminam mais do que qualquer satélite jamais poderá iluminar. Em nome de Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém. Se esta revelação abriu seus olhos para o tempo em que vivemos, se o Espírito Santo tocou seu coração através desta mensagem, deixe o seu like. O seu like diz ao algoritmo que esta mensagem importa, e faz com que mais pessoas a encontrem. Para apoiar este ministério e fazer com que mais roteiros como este cheguem a mais pessoas, use o botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Cada contribuição, por menor que seja, é um tijolo a mais nesta obra de anunciar a palavra de Deus no tempo em que vivemos. Você também pode se tornar membro deste canal clicando no botão Seja Membro. Os membros têm acesso prioritário ao conteúdo e fazem parte de uma comunidade que está comprometida com a palavra viva neste tempo profético. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque o que está sendo revelado aqui é urgente demais para ser assistido quando sobrar tempo. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. E que a esperança que excede todo entendimento permaneça acesa como lamparina nos vossos corações enquanto esperamos o seu retorno. Até o próximo vídeo. Que Deus te guarde. Amém.